Oi pessoal, aqui é o Dr. Jairo Bauer, eu mesmo, e esse é o podcast do Fala Aí, um programa que toda semana responde a 6 dúvidas, 6 perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores sobre saúde, sexualidade e comportamento. Quer a sua dúvida respondida? Então escreve pra gente no @JairoBauerOficial ou então no nosso site doutorjairo.com.br. Manda sua dúvida, a gente seleciona e você pode ouvir aqui mesmo. Valeu! E olha só a dúvida do Thiago. Jairo, como fica beijo e sexo na quarentena? Se eu utilizar álcool gel e lavar bem as mãos com sabão depois do sexo, tá tudo bem? Thiago, a gente precisa saber exatamente quais são as condições de isolamento, de quarentena da outra pessoa com quem a gente tá ficando. Então, se por exemplo, você e sua namorada, você e sua parceira estão na mesma casa, nas mesmas condições de isolamento e quarentena, óbvio, beijo e sexo tá tranquilo, tá liberado. Agora, se os dois estão na mesma casa, mas um sai diariamente, pega ônibus, se expõe, não se cuida como deveria e o outro tá em casa o tempo inteiro, aí a gente não tem essa segurança que a gente tinha inicialmente. Ou, se você mora numa casa e ela mora em outra, ou ainda, no exemplo ainda mais arriscado, você acabou de conhecer alguém num aplicativo, você marca de sair com essa pessoa e você não sabe exatamente quais são as situações de isolamento, de respeito à quarentena que ela tem, aí a gente passa por uma situação de maior risco. O problema não é só usar álcool gel e lavar bem as mãos depois de fazer sexo. A questão é que toda vez que você tem uma proximidade física muito grande com alguém, você pode passar sim o coronavírus de uma pessoa para outra se uma das duas está infectada. Então, para responder tua pergunta, como fica beijo e sexo na quarentena, depende da situação em que você e a tua parceira se encontram, tá bom? É isso aí. E olha só a dúvida da Diana. Jairo, sono ruim, dificuldade de concentração, crises de choro frequentes e irritação pode ser sinal de depressão na quarentena? Diana, você está contando pra gente, né, um conjunto de sintomas que podem indicar sim um transtorno depressivo. Mas tudo isso pode sinalizar também que você está simplesmente estressada, sobrecarregada, cansada, talvez com uma síndrome de esgotamento que a gente chama de burnout, por conta desse momento de quarentena. A gente sabe que a rotina das pessoas virou de cabeça para baixo. As pessoas estão mais tempo em casa, as pessoas veem menos os amigos, os familiares. Fora isso, crise econômica, medo, incerteza, isso tudo pode levar aí a todas essas dificuldades que você está contando pra gente. Para ter certeza, Diana, seria legal a gente saber há quanto tempo isso está acontecendo, qual a intensidade disso, se isso tem piorado ou não. E aí eu acho que o ideal seria você talvez procurar uma consulta com um psicólogo ou com um psiquiatra. Você pode fazer essa consulta online mesmo e juntos vocês vão entender se você tem ou não uma depressão. Caso você não esteja com uma depressão, o que você pode mudar na tua rotina para aliviar um pouco o teu dia a dia, tá bom? Boa sorte, qualquer coisa, volta a falar com a gente. E olha só a dúvida do Roberto. Doutor, minha ex-esposa, com quem fui casado por 13 anos, e minha atual parceira, com quem já estou há quase 2 anos, nunca engravidaram e a gente sempre fez sexo sem proteção. Será que o problema está comigo? Pois é, Roberto, é complicado a gente dizer assim à distância e sem ter os exames na mão se a dificuldade para engravidar é tua ou das tuas parceiras. Será que a dificuldade está com você? Pode ser, mas também pode ser que você enfrentou uma coincidência de ter ficado ou de ter tido experiência com 2 mulheres que também tinham dificuldade para engravidar. Grosso modo, Roberto, a gente diz que 20% dos casais têm alguma dificuldade para engravidar. Isso significa sexo sem proteção durante 1 ano sem gravidez. Desses 20%, em 40% das vezes a dificuldade está com homem, em outras 40% a dificuldade está com mulher e em 20% daqueles 20% originais, os problemas estão com o homem e com a mulher. Para ter certeza, Roberto, só você indo ao urologista fazer exames e sua parceira indo ao ginecologista para fazer exames também. Tá bom? Boa sorte, qualquer dúvida, volta a escrever pra gente.
E olha só a dúvida do Lucas. Jairo, eu pratiquei sexo oral em um parceiro, ele não ejaculou e eu não sabia que ele era soro positivo, porém indetectável. Eu corro algum risco? Lucas, a gente considera sexo oral também uma prática de risco para transmissão do vírus HIV, embora o risco seja muito menor do que sexo vaginal ou sexo anal sem proteção. Existe um risco teórico e sexo oral também é uma prática de risco para outras ISTs. No caso do sexo oral sem proteção, o risco é maior para quem pratica do que para quem recebe esse sexo oral. Agora, em relação ao HIV do seu parceiro, saiba que toda vez que alguém toma remédio, toma antiviral e se torna indetectável, o vírus deixa de circular no sangue, essa pessoa não tem risco de transmissão do vírus HIV. Então, em relação ao sexo oral e o HIV, você está mais do que tranquilo porque ele está indetectável. Agora pensa, é mais prudente, é melhor você se proteger também no sexo oral. Conversa com o teu médico sobre as formas possíveis de prevenção ao vírus HIV, causador da AIDS. É isso. Boa sorte! E olha só a dúvida da Vera. Jairo, eu tenho uma filha de 20 anos que namora e pega estrada guiando com muita frequência. Eu tenho medo. Os jovens não têm receio de nada e ela me critica por eu me preocupar. O que eu faço? Vera, se você tem uma filha que você confia, que você consegue conversar, que ela te critica apesar de você se preocupar com ela, mas existe uma possibilidade de diálogo, eu acho que vocês precisam conversar e conversar bastante. Explica para ela o motivo da tua preocupação, conta para ela, desses riscos que você sabe que são maiores entre os jovens, mostra que é fundamental que os dois se cuidem, que eles são muito jovens, que eles têm uma vida toda pela frente e faça com que ela evite aí comportamentos de risco. Se ela beber, que ela durma na casa dele, que ela durma na cidade dele e vice-versa, que eles evitem pegar o carro à noite, que eles guiem com tranquilidade, com moderação. Acho que esses são assuntos importantes para vocês conversarem, que vão deixar você de alguma maneira mais tranquila e a tua filha mais segura, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer problema, volta a falar com a gente. Valeu? Boa sorte, velho! E olha só a dúvida da Silvia, ela conta pra gente o seguinte: já tive 3 crises de depressão, tomo remédio sem parar há quase 5 anos e eu queria um dia pensar na possibilidade de deixar o remédio de lado. Você acha que eu estou sonhando? Será que um dia eu vou poder parar? Silvia, é complicado a gente dizer à distância, o que você pode ou não pode fazer com relação à tua medicação em se tratando aí de um caso de depressão. Mas eu vou te dar algumas orientações. A primeira orientação é a seguinte: você já teve 3 crises de depressão, o que sinaliza pra gente que você tem possivelmente um quadro crônico, uma doença que quando você trata, você melhora, se você se mantém em tratamento, você fica bem, mas que se você larga o tratamento ou eventualmente se o tratamento não está adequado, essas crises de depressão podem voltar. Como 3 crises indicam pra gente um quadro mais crônico, é bem possível que você tenha que tomar remédio por muito tempo ou talvez a vida toda. Depressão pode ser uma doença crônica como outras doenças crônicas e muitas vezes ela exige mudanças de hábitos de vida e uso de medicamento de forma contínua. Se você não está satisfeita com o teu tratamento ou se os efeitos estão te incomodando, procura teu médico, conversa com ele e ele vai adequar o teu esquema, tá bom? Só não para de tomar remédio por conta própria, porque a gente não quer que você tenha outra crise. Concorda comigo? Beijão, boa sorte. Tá com alguma dúvida? Então escreve pro nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda pro nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer.